para isso, né? O livro circular. Bom, gente, vou apresentar aqui para a gente começar a situar as coisas. Então, queria agradecer a presença de todos, todas e todes, dizer que é uma alegria imensa retomar o LEF, que é um dos eixos caros ao GPEF. O GPEF é o Grupo de Estudos, Pesquisas e Escritas Feministas. Eu vou falar todas as membras, só para vocês conhecerem. Peraí, preciso não esquecer ninguém, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, nós somos eu, Alessandra Fortunati Martins, Aline Souza Martins, Ana Carolina Minoso, a Bárbara Paulino, Graziela Marchetti, a Jéssica Kellen Rodrigues, Maria Letícia Reis, a Leia Silveira, Lívia Santiago Moreira, Maria Guerra e a Silvana Ramos, que hoje vai apresentar o livro dela. Também queria agradecer a Silvana, que disponibilizou o livro. A gente estava mais no movimento interno, fazendo as nossas discussões no GPEF, e a gente decidiu discutir as pessoas que tinham publicado o livro e fazer de forma aberta, como está acontecendo hoje, para quem quiser conhecer as publicações também ter essa chance. A Silvana Ramos é professora do Departamento de Filosofia da USP, autora desse livro tão bonito, que é Ensaio sobre Democracia, Descrições de um Corpo Despedaçado. Ela vai contar, então, o que a gente combinou, que ela vai contar brevemente o livro, como foi o processo de escrita, como você quiser, sinta-se livre, Silvana, em 10, 15 minutos, e aí a gente vai abrir para uma conversa aqui da minha leitura, e depois com vocês, as perguntas que vocês queiram fazer, então, hoje. Obrigada, gente, obrigada, Silvana. Pode falar. Bom, gente, bom dia, obrigada, Alessandra, pela apresentação, obrigada ao GPEF, eu me sinto de verdade muito orgulhosa de estar aqui, e como no evento anterior que eu participei do GPEF, eu abri dizendo que muitas razões para me sentir parte e feliz de estar aqui, mas a principal delas é o fato de que é um grupo de escritoras, pessoas que têm uma reflexão sobre a lida com a escrita, né? E acho que esse livro, então eu queria agradecer muito, e queria agradecer, antes de eu começar a falar do livro, que aí eu vou engrenar e não vou lembrar, agradecer muito ao trabalho editorial que foi feito pela editora Politeia, na pessoa especialmente do Mário Marino, mas de toda a equipe que fez, né? Ontem eu recebi a versão final do livro, que tem essa capa maravilhosa aqui para falar desse corpo despedaçado, um trabalho lindo de edição, de revisão, e isso é muito importante no caso desse livro, porque eu estava num momento, assim, intelectual, que eu senti que estava acontecendo uma transição no meu trabalho, sabe? Eu estava saindo de um trabalho técnico, reflexivo, mas muito mais voltado para a fenomenologia francesa, e tinha toda uma contextualização ali do meu trabalho, e eu estava começando, isso aconteceu especialmente depois da pandemia, eu resolvi ir visitar os arquivos do IEB, porque eu queria procurar alguns documentos para entender a vida e a obra da Gilda de Mello Souza. Então, começou assim, escrevi lá para o IEB, olha, eu queria ir, já abriu o arquivo? Não, vai abrir mês que vem. Eu, mês que vem, ótimo, quero agendar um dia, vou para aí. E eu fui para lá e aconteceu um negócio assim, que mudou a minha cabeça. Eu já tinha feito alguns trabalhos em arquivo, porque quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu fui mexer nos arquivos do Merleau-Ponty, né? Estava começando aquele processo de publicação dos inéditos de Merleau-Ponty, então isso já mexeu com a minha tese um pouco, mas não muito, já está lá, está desde a entrada da minha tese. Depois, eu mexi um pouco nos arquivos do Lefort, também, fui lá na França mexer, ver se tinha alguma coisa, porque eu queria ver se tinha os cursos dele. Mas não rendeu muito isso, rendeu alguma coisa, eu peguei algumas informações, mas a relação com o arquivo da Gilda foi um negócio assim, eu não tinha nenhuma consciência do que era essa primeira fase da USP. Tem lá
toda a carreira dela intelectual, né? E ela falando da dificuldade de ser mulher, a dificuldade de escrever do jeito que ela escrevia, de ser uma ensaísta, de pensar o Brasil dentro da filosofia. Gente, é como se eu encontrasse a minha mãe ali, intelectual, sabe, minha ancestral, com perdão do uso da palavra, assim, nesse sentido de encontrar minha fonte. Então, foi uma mudança muito grande. E aí, o que eu pensei? Eu não posso deixar tudo que eu escrevi sobre democracia largado por aí, porque ninguém vai pegar os meus ensaios todos sobre democracia e juntar, né? Eu que tenho que fazer esse trabalho. Então, eu falei, eu acho que eu preciso fazer um livro. E eu peguei todo esse material que eu tinha escrito sobre democracia e comecei a fazer uma triagem. E falei, não, acho que dá um livro. Se eu escrever um preâmbulo, que foi uma coisa que eu escrevi, e tinha 2 artigos inéditos, eu falei, eu vou terminar esses artigos, e acho que juntando, organizando, dá um livro, né? Uma coletânea. Pensei primeiro, uma coletânea. Tá. Aí, entrei em contato com o Mário e falei, olha, eu tenho um livro sobre democracia. Quer dizer, está em processo. Mas você publicaria? Publico. Sim, publico. Falei, então tá. Então, eu vou sentar e trabalhar. Tirei 6 meses da minha vida para trabalhar nesse livro. E comecei a mexer nesses textos e percebi que não era uma coletânea de ensaios. Era um livro, realmente. E era um livro que eu não tinha escrito como eu escrevi a minha tese de doutorado, que você está lá na tese, você tem aquele tempo para fazer, vai acabar a bolsa, você tem que fazer a tese, bababá, e saiu a tese. Foi um livro que eu escrevi sem perceber ao longo de uma década, né? E um livro que eu comecei a escrever, os primeiros textos que eu selecionei para entrar no livro, são textos que eu escrevi sobre o impacto de 2013, das jornadas de 2013, que aconteceram, eu moro em Pinheiros, em São Paulo, então aqui é rota de manifestação, tanto para subir para Paulista, quanto para descer para o Lago da Batata. Então eu vejo da minha janela o que está acontecendo, assim, e foi muito forte 2013, né? E eu estava me preparando para o concurso, para me tornar professora da USP. Então, eu aqui estudando, lendo os clássicos da política e as manifestações passando na minha rua, né? E aí eu anotei muita coisa, e mesmo os estudos que eu fiz dos autores clássicos, Aristóteles, né? Tudo, assim, eu fui anotando e escrevendo aquilo e inevitavelmente, o que estava acontecendo no Brasil, e as jornadas de 2013, rememorando, né? Foram de fato, um despedaçamento do corpo político. Foram uma experiência. A gente vinha de olha, a gente está engrenando o país para uma outra coisa, a gente está construindo alguma coisa, né? Esse país a democracia está amadurecendo e de repente, crash, né? Foi isso que aconteceu em 13. Então, de certa maneira, isso foi reverberando no modo pelo qual eu fiquei estudando. O concurso demorou para acontecer, então eu fiquei 1 ano estudando nessa expectativa de arrumar esse concurso ou não, né? Então eu revisitei todos os clássicos da política, tendo isso como acontecimento. E depois que aconteceu 13, aí foi uma avalanche, né, gente? Aí foi impeachment da Dilma, aí foi eleição de Bolsonaro, aí foi, enfim, muita coisa aconteceu. Durante muito tempo, esse país ficou num estado de instabilidade política crítico, que não era só no país, é no mundo, né? Agora a gente está vivendo isso no seu auge. Então, todos os estudos que eu fiz e os cursos que eu fui fazendo, depois que eu passei no concurso e tal, o meu segundo curso na USP, em 2014, segundo semestre de 2014, foi sobre maio de 68. Eu falei, não tem condição de eu chegar aqui, gente, Aristóteles, não tem condições, sabe? Eu preciso falar sobre isso. E foi um curso muito emocionante, assim, porque em nenhum momento eu enunciei junho de 2013, em nenhum momento, mas estava claro para mim, para todo mundo que estava assistindo o curso, né, era um curso de primeiro ano, então, sala com mais de 100 alunos, que a gente estava pensando sobre isso, entendeu? Sem falar, e fazendo leitura rigorosa dos textos. Eu selecionei vários textos sobre maio de 68, textos escritos no calor da hora e textos escritos reflexivamente depois, né? E a gente fez a leitura rigorosa de tudo isso e tal. Mas pensando, então, eu acho que isso dá o tom da escrita desse livro. Esse livro é sempre um livro reflexivo. Então, ele não é um livro que fala assim, olha, tá vendo, estou fazendo ensaio sobre democracia, deixa eu te explicar o que é uma representatividade política. Em nenhum momento eu paro para ficar simplesmente explicando alguma coisa, embora em vários momentos eu pare
porque eu sentia a nossa sociedade de ser generosa, dizer, eu estou falando sobre isso, esse conceito, né? Mas não é esse o tom do livro. O tom do livro é sempre pegar os grandes temas relativos ao debate sobre democracia e pensá-los, sempre pondo, isso é outra coisa que aconteceu sem eu perceber, porque quando eu fui revisar os textos, eu falei, putz, tem um problema formal gigante aqui que eu não sei como eu vou resolver. Os primeiros textos estão em primeira pessoa do plural e os últimos estão em primeira pessoa do singular. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou juntar tudo isso no mesmo lugar? E a primeira coisa que eu fiz, eu falei, bom, é um livro acadêmico, então eu vou reescrever os que estão em primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural para ficar mais acadêmico. E só que não dava certo, não tinha como fazer, né? Porque quando o eu apareceu, foi porque precisava aparecer. Porque eu tinha que dizer, eu sou uma mulher nessa universidade, né? Eu enfrento violência de gênero, tenho que lidar com isso, né? Como é que o discurso sobre a democracia lida com isso, né? Então, quando apareceu, foi porque eu tinha que aparecer ou as autores que eu trabalhei. E isso foi gritante quando eu peguei o texto da Beatriz Nascimento, sobre a Beatriz Nascimento, a historiadora, né? Que é outra autora que eu descobri nesse processo. Quando eu li, eu entrei em choque, assim. Juro, gente, eu li essa mulher e falei, eu não acredito que eu não conhecia essa mulher. Não acredito. Fiquei em choque, assim. E fui ler, fui procurar onde é que eu posso encontrá-la, porque pela data ela podia estar viva, né? E descubro que ela tinha sido morta. Gente, foi um choque, assim, horroroso. E eu falei, não, eu tenho que escrever sobre essa mulher, eu tenho que, felizmente, recentemente foram publicados mais textos dela, então ela está circulando, ela merece ser lida, ela tem que ser lida. Não é que ela merece, ela deve ser lida, sabe? E no texto que eu escrevi sobre ela, não tinha sentido nenhum botar aquilo em nós, a autora. Não, é assim, um diálogo, é um texto sobre o encontro com essa mulher, com o pensamento dela, com a existência dela, com o Brasil que ela é e do qual eu faço parte, né? Muito profundamente. Então, assim, eu percebi que não dava para fazer isso. Então, a solução que eu encontrei, eu revisei todos os textos, tá? Nenhum texto foi publicado tal como havia sido a primeira publicação. Todos foram revisados, em alguma medida reescritos, para explicitar elementos que eu estava tímida ainda para colocar para fora, entendeu? Olha, eu não penso a democracia assim, isso não é, ou colocar o Brasil, que foi o grande recalque que eu trouxe à tona nesse livro, né? Ser uma pensadora filosófica brasileira e falar do Brasil, isso é um tema difícil. Então, a solução que eu encontrei foi explicitar isso, e aí eu escrevi esse preâmbulo para dizer, olha, o que é isso aqui? Né? Isso é um livro que eu escrevi em 10 anos, não é uma coletânea simplesmente de artigos, tudo isso aqui está articulado, alguns eixos formais e teóricos, então eu organizei isso na forma de um preâmbulo, onde eu explico isso reflexivamente. Então, não é que eu pensei a forma e aí apliquei aos conteúdos. Eu fui aos conteúdos, fui escrevendo esses ensaios ao longo dos anos, e quando eu fui transformar isso em livro, eu fiz essa organização formal na forma de um preâmbulo, de uma reflexão sobre o que aconteceu. E lendo no final, aí deu um trabalhão, porque a primeira ideia era, vou colocar em ordem cronológica, é mais simples. Aí eu li e falei, não pode ser em ordem cronológica, tem que rever. Aí eu dividi em 4 partes, que são importantes porque eles dão os eixos também dos grandes traços da democracia que eu penso. Então, a primeira parte é sobre democracia, então vou estudar modernos e antigos, né? Esse pêndulo, por que a democracia moderna tem características que são próprias. O segundo o tema é conflito, então é uma democracia pensada a partir do dissenso, do conflito, da luta de classes, é uma democracia que acontece na explicitação das fraturas do corpo social, e não na sua comatação, ou seja, não é uma democracia pensada a partir do consenso, tá? Terceiro, Brasil, porque aí eu reuni os textos das autoras brasileiras, né, que me ajudaram a pensar, e eu contextualizo por isso, por que é importante ler Lefort,
né? E o Lefort, ele é o protagonista mais coadjuvante da história dos livros já escritos. Porque ele é um protagonista do livro, mas, na verdade, ele só é protagonista porque ele teve um lugar importante na abertura democrática brasileira, né? Então, ele teve um lugar importante para vários debates que foram feitos por outras pessoas que estavam enraizadas nessa experiência. Então, ele é só, para mim, né, eu contextualizo e digo, olha, não é porque o Lefort é mais importante que outros autores, não estou me importando com isso, isso não é uma questão para mim mais, né, pensar a partir de autores, homens, não é. Ele é só o caminho, né, que me ajuda a costurar a construção de uma reflexão brasileira sobre a democracia enraizada na nossa experiência, que é uma experiência de precariedade e sempre de fratura, sabe? Para a gente pensar em consensos, é sempre estar muito perto de pensar, de propagar uma ideologia. Se a gente pensa na ideia de democracia racial, né, nas grandes ideias de consenso, no nosso contexto real, tá? Então, isso me obriga a repensar o lugar do consenso, né? A pensar consensos que são costurados precariamente e que não camuflam as fraturas do nosso corpo social, né? Então, Brasil, e a última parte é sobre filosofia, porque, obviamente, eu tive que voltar ao meu chão de fábrica, né? Eu sou uma filósofa, isso não tem como desfazer mais, né? Já está feito. E aí eu revisitei os grandes temas da fenomenologia, mas já com essa carga. São os últimos textos que eu escrevi realmente. E termina com um texto sobre a Gilda, que aí eu volto e falo assim, a Gilda é a filosofia, é o feminismo, é esse enunciar ser mulher num contexto masculino, é o lugar da voz feminina no campo democrático, que é um campo, um tipo de regime político em que a palavra tem poder. A palavra tem poder. A democracia é construída em torno da palavra. Então, você não ter voz é o fim. Você está fora, você vai ser oprimido, você vai ser explorado. Então, a Gilda, ela vem para juntar tudo isso. Então, eu ressignifiquei o lugar da Gilda. E descobri, no final das contas, que não foi tanto uma ruptura, mas foi um processo de construção, não é? Em que eu estou em outro lugar, não sou mais aquela pensadora da fenomenologia, querendo ser uma especialista em fenomenologia, né? Já não é mais esse o meu campo, mas aquilo que eu produzi lá está aqui também, nesse livro, né? Não se desfez. Então, acho que é isso, e aí o último texto mesmo, eu fecho o livro com um epílogo, que também eu escrevi recentemente, porque ele foi um texto que eu escrevi, assim, de última hora, sobre a tentativa de golpe, né? E aí eu faço um trabalho muito inspirado na Gilda, que é escrever a partir do micro, né, da experiência que eu tive aqui, de novo, né? Começou lá com junho de 2013, passando na minha janela, e termina com o golpe. E aí eu brinco sempre que falo, aí eu parei e falei assim, gente, para de acontecer coisa, porque eu preciso terminar o livro, né? Para, né? Não acontece mais nada, que eu estava fechando o livro, aí finalmente fechei e mandei para revisão, e tá aí, é esse livro, um livro é um livro muito, ao mesmo tempo que ele é muito pessoal, ele é um livro muito contemporâneo à experiência comum, né? Ele não é pessoal no sentido de entrar em... Não, ele é o processo de como eu entro no espaço público e falo das coisas que todo mundo está vivendo, sabe? Como é que eu coloco o meu pitaco nisso? Como é que eu me sinto confortável para falar desses grandes temas, sem perder de vista o meu modo de pensar, a minha linguagem, né? E eu acho que é isso. Acho que eu já passei o tempo, eu quero ouvir vocês. E agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre uma experiência de escrita, especialmente. Super agradeço, Silvana, acho que foi bom, né, te ouvir. Principalmente, eu acho que agora você falando, acho que tem uma coisa muito interessante do livro que apareceu aqui pela sua fala e que eu fui resgatando a minha leitura. Eu queria dizer que minha leitura não foi de cabo a rabo, né, a gente combinou alguns capítulos, mas no fim eu nem obedeci a ordem dos capítulos que eu li uns a mais,
Acho que eu li só uns a mais. Então, assim, cumpri a tarefa, mas no fim eu quis ler outros. Mas o que me chamou a atenção agora na sua fala é que eu acho que isso talvez seja a parte preciosa do seu livro, porque você está falando desse arco de 2013 até hoje, e na verdade situada como uma intelectual acadêmica, né? E o que a gente tem visto atualmente, você acaba com essa tentativa de golpe da democracia, é um golpe nessa classe de intelectuais acadêmicos, né? Não só no Brasil, mas no Brasil a gente viu isso, e agora a gente vê isso como um eixo central do governo dos Estados Unidos, né, no ataque das universidades. Então, ao final, você fala dessa proletarização do intelectual, ou da intelectual, especialmente, né, e isso eu acho que marca o arco do seu percurso, né, você tendo um contato com a Marilena Chaui, resgatando a Gilda, que preserva um lugar, digamos, essa preservação se mantém, né, pela classe burguesa dos intelectuais acadêmicos ou das intelectuais acadêmicas, em muito menor medida, né, mas a Gilda estava lá, a Marilena estava lá, na USP, né, que foi criada na época da ditadura, de uma ditadura também. Então, como a gente agora vislumbra este lugar, né, hoje, você situada numa universidade importante do Brasil, talvez a mais importante, né, e mesmo assim, nesse lugar de precarização da voz, né, da importância que tem para o espaço público e também das condições de trabalho, né? Então, eu acho que é muito interessante ver esse arco, como isso se dá, um trabalho que é muito fino. Então, eu vou falar da minha leitura agora, né? O livro tem um título que é muito bem escolhido, eu acho que Ensaio sobre a Democracia, também a coisa do corpo despedaçado, né, é muito bem escolhida, a escolha foi super bem feita, tem um significante, quem é psicanalista e lê, né, que se repete ao longo de todos os ensaios que eu li, que é brecha, né, então, assim, eu acho que não é uma coletânea de ensaios, mas é uma constelação que você não alinhava necessariamente, vão ressoando, né, os textos uns nos outros, as questões, sem que você se preocupe em alinhavar tudo para a leitora, né, o leitor. Isso acontece no preâmbulo, que é muito bonito. Aliás, o preâmbulo, gente, tem que ler o corpo do texto e, obrigatoriamente, tem que ler as notas. As notas são tão importantes quanto o corpo do texto. E aí tem o fio mesmo, que é a democracia, essa ideia de Apoquet, né, que para mim era do Russell, mas aqui aparece de outra forma, muito interessante. Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que isso eu nem preciso falar, mas vou falar, né? Os ensaios são sobre Lefort, Maquiavel, Grécia e Modernidade, Beatriz Nascimento, Marilena Chaui, Merleau-Ponty e a Gilda. Tem esses ensaios, e isso é o que eu quis dizer aqui no começo, que são estritamente acadêmicos, como a gente fazia até 10 anos atrás, e tem ensaios de testemunho, por isso essa mudança, eu acho que no pronome, né? E esses ensaios de testemunho não são menores, assim, um testemunho pessoal, de jeito nenhum, não são menores do que os ensaios acadêmicos. Só para citar um exemplo, né, na experiência que a Silvana teve com a Marilena, depois quero contar a minha, que é muito mais perturbadora do que foi a sua. A Silvana, então, só para contar essa parte, foi selecionada para fazer iniciação científica e foi designada para ter a orientação com a Marilena, e ela ficou em pânico, não aparecia, né? Até que ela apareceu na sala para fazer a devida orientação, instada pelo Moacir, né, Novaes. E nessa experiência, então, por que isso não é só um testemunho de quem é a Marilena, uma pessoa importante da nossa história e da nossa cultura? Porque tem ali uma relação democrática em dupla, que não apaga
os lugares de hierarquia, de admiração, né, de prestígio diferente, mas que se estabelece ali nessa troca de uma forma muito generosa e, de fato, como uma troca, né, entre alguém que está aprendendo e pode trazer algo novo e alguém que tem algo a ser transmitido. Então, eu achei isso muito bonito, né, porque é uma experiência democrática, né, de que natureza essas experiências podem acontecer, quais são as diferentes formas, né, naturezas de democracia que você vai tratando aqui. Então, essa parte do preâmbulo é um livro que mantém essa elegância acadêmica, né, da Fefeleche, que eu super admiro, que é super rico e tem essa escrita que é muito límpida e generosa. Então, queria deixar isso aqui como a minha impressão da leitura mais, assim, total, né? Eu podia fazer muitas e muitas perguntas, mas eu vou fazer algumas, né, para também dar espaço para as outras pessoas, e você responde o que quiser também, mais para uma conversa. Então, teve essa história das brechas que tem, e que eu acho que coincide, né, um nome mais simples para époque, assim, quando algo é suspenso numa certa normatividade, num certo sistema, de uma ordem que é supostamente natural, né, das coisas, e tem um resgate de uma reivindicação real, verdadeira, democrática, que é um espaço, pelo que eu entendi, para você, de liberdade e desejo do povo, né? Então, essas várias figuras da democracia têm, que é uma coisa que eu queria discutir, porque imagino que aqui tenham várias pessoas da área da psicanálise, né? O lugar da histérica, e você até falou isso quando anunciou o livro, o lugar da histérica e do despedaçamento do corpo, como uma das figuras dessa brecha, dessa epoque, né? Porque ali, no caso Dora, né, tal como a gente o conhece pela letra do Freud, há um jogo de trocas instituído, né, de interesses dos homens, especialmente do pai, que quer fazer aquela, a Dora vira ali um pedaço de carne, você fala carne, que ela fala, vai também um pedaço de carne ali, sem fazer parte desse jogo com voz, né, participativa. Ela é uma parte só para atender aos interesses do pai, do senhor K, enfim, e as próprias mulheres coniventes, né, tanto a mãe como a senhora K, e se aproveitando deste espaço, e finalmente a Dora neste lugar da epoque. Então tem essa parte muito interessante, que talvez fosse interessante também você trazer aqui, né? O que você foi pensando? Eu acho que as histéricas do século XIX, começo do XX, tinham no corpo que hoje a gente articula pelo discurso feminista, né? Então é muito interessante, e isso eu acho que foi muito instigante para mim, porque você fala da carne o tempo inteiro no lugar da histeria, que é um objeto, não sei se é objeto, né? Mas é um lugar de interesse para mim também, o lugar da carne. A outra coisa, então, atrelada a essa, e que para mim cria uma espécie de tensão com esta figura da Dora, é o lugar vazio do poder defendido pelo Lefort, né? Porque antes tinha essa figura do soberano encarnada, e depois, na democracia, você traz a ideia de um espaço vazio, de abstração, e que isso seria, do ponto de vista da democracia, talvez menos autoritário, não sei se eu poderia usar esse termo, né, do que a figura encarnada do soberano. Por outro lado, então, isso também coincide com alguns pensamentos que eu fiz em outro lugar, né, e que eu queria colocar aqui para a gente conversar. Para mim, essa também era uma grande questão, porque na psicanálise, esse lugar do poder vazio é o lugar do pai primevo, né, que foi morto pelos filhos. Então, tem esse espaço vazio deixado e que é ocupado pela lei, né? Mas para mim o que sempre ficou em questão é assim, gente, tá, que lei é essa? É uma lei
que foi feita a partir de um vazio deixado por uma determinada figura muito específica, né, que é um pai tirânico. Então, só ser vazio não basta, por isso que eu fui para o Moisés e o monoteísmo. Moisés é uma figura de autoridade que também se torna um espaço vazio, né, pela lei, as tábuas da lei, digamos, né, que vira essa abstração que é Deus, mas a encarnação, a borda dessa figura fica impressa nessas duas experiências, uma de um pai primevo tirânico, a outra de um pai, né, um líder que queria a emancipação dos escravos do Egito, né, então são lugares vazios que ficam, mas esse bordejamento material ele é decisivo para o lugar vazio abstrato depois da lei. Então, queria também discutir sobre esse vazio, como é que ficou para você. Mais umas 2 perguntas, pode ser? A outra coisa que eu li, que eu adorei ter lido, foi a parte sobre Maquiavel, né? A parte sobre Maquiavel, você acaba mostrando, né, como o senso comum recebe o Maquiavel, ou a própria literatura recebeu o Maquiavel numa coisa de interesses muito mais suja, e você vai fazendo uma ligação entre o príncipe e os discursos, mostrando que não, que tem ali uma preservação democrática, né, nos escritos do Maquiavel. Seja como for, ele estabelece uma diferença entre aparência, que é importante para o jogo do poder, né? Se preserva como algo importante. Então, essa aparência se destaca daquilo que é verdadeiro, em termos, digamos, inclusive do intelectual, né? Que tem um compromisso com a verdade, tanto que ele não quer ser uma figura pública, pelo que você traz. Ele quer preservar o lugar como intelectual, para manter um lugar de compromisso com uma certa verdade que não fique só presa nas aparências necessárias ao jogo do poder, né? Eu gostaria de perguntar, porque, por exemplo, hoje em dia, eu acho que um dos argumentos, e que cola muito bem, né, um dos argumentos da extrema-direita é uma certa hipocrisia da esquerda tradicional, porque fica ali no jogo das aparências do poder, né, e depois, quando vai fazer, age muitas vezes de acordo com preceitos, normas ou até interesses da direita. Então, essa aparência, ela está também para o próprio jogo do poder, né? Hoje em dia, talvez em questão, né? Porque, claro, você vai mostrando como isso vai sendo vislumbrado, mas como a gente, assim, quem está no poder tem que saber administrar, dar umas voltas e tal, mas eu acho que hoje a gente está num momento em que, assim, esse jogo das aparências, né? E aí se instituiu uma nova aparência, porque é também ideologia da extrema-direita, de que é falar a verdade, sou interesseiro mesmo, é isso aí, vale tudo, né? Aqui a gente fala a verdade, olha o que é jogo e pronto. A minha outra questão, eu acho que vai ser a última, senão a gente não tem nem tempo de escutar as outras pessoas, porque até você responder as minhas, né, e depois também as outras pessoas formularem. Então, responde o que você quiser, mas assim, só para... outra dúvida que eu tenho, assim, eu teria 1000 perguntas, tá, Silvana? Mas assim, para a gente falar também, trazer para a atualidade, assim, algumas coisas. A parte da Beatriz Nascimento. A Beatriz Nascimento, eu não conheço a obra, o que é um vexame, né, assim, tem uma parceira da Marília Pisani, que eu não me lembro o nome, porque eu não a conheço, mas ela defendeu uma tese que tem 3 referências principais, uma delas é a Beatriz Nascimento. Eu conheço a Beatriz Nascimento porque eu sei que eu tenho que ler, mas nunca a li, então sei disso. E li agora o seu texto, né? E no seu texto tem algo que, para mim, ficou como uma questão, que é uma questão que eu realmente tenho, né? Porque você vai trazendo a posição da Beatriz Nascimento, que pelo que eu entendo e pelo que eu vejo aqui, também estava
dentro de um movimento da população negra no Brasil, junto com a Lélia Gonzalez, né, nesse lugar de um fortalecimento das reivindicações da população negra no Brasil, mas muito alinhada a um discurso de esquerda que a gente conhece, né, que até hoje é válido, mas que tem talvez algumas outras questões a partir das questões de classe e gênero, né, classe não, gênero especialmente. E aí tem uma parte muito interessante que está em nota. Gente, as notas do livro da Silvana são super importantes mesmo, né, especialmente as do preâmbulo, mas aqui também. Que é a seguinte: a Beatriz Nascimento se opôs ao filme Chica da Silva do Cacau Diegues, né? Você traz esse conflito público que ela faz um artigo, ele responde com um artigo muito virulento, pelo que você traz, não li nada disso, mas acompanhando seu texto, com palavrões, etc. E na nota tem que a Lélia Gonzalez preserva o lugar da Zezé Mota, né, como artista negra, enfim, e defende ali qual era o lugar da Zezé Mota, não compactuando com o lugar exótico da mulher negra, né, ela como atriz negra, não compactuando com isso, mas participando ali de um filme e tal. E depois você diz que o Cacau Diegues chama a Lélia Gonzalez, né, nessa defesa que ela faz, tentando estabelecer talvez um diálogo com o cineasta, né, que vem de uma certa linhagem. Ela preserva um diálogo, resgatando a importância desse papel, do lugar da atriz e tal. E aí minha pergunta seria, que a gente, né, a nossa tarefa aqui, de um embate, como fez a Beatriz Nascimento, né, em relação a certas, um lugar comercial, digamos, né, por exemplo, aqui do lugar da mulher negra, então a Beatriz Nascimento, de uma forma muito enfática, contra isso, né, ou da Lélia Gonzalez, que faz ali uma tentativa de estabelecer um diálogo, inclusive com o Cacau Diegues, né. Então, achei essa diferença de posição entre um embate maior e uma tentativa de ponte, algo interessante para pensar, queria discutir. Eu acho que eu vou parar por aqui, que são perguntas que vão exigir um tempo, e depois tem as outras pessoas que devem querer perguntar também. Então, eu vou te ouvir. Obrigada. Eu vou clicar para entrar de novo, porque a minha câmera caiu e ela só entra de novo se eu entrar de novo. É super rápido, tá, gente? Eu ouvi tudo, estou aqui. Foi só um problema técnico mesmo. Pronto, resolvido. Foi tão intenso que até caiu a câmera, né? Bem, eu vou comentar, assim, são muitas questões, né? Não daria para eu responder tudo nesse tempo, mas vou fazer um primeiro comentário sobre as notas. Eu comecei a escrever as notas e eu não consegui, elas iam ganhando uma importância, mas só que não dava para pôr no corpo do texto. E isso foi uma coisa que eu conversei com o editor, com o Mário, falei, olha, vão ficar notas enormes, não tem como colocar, já tentei reescrever colocando no corpo do texto, e aí eu percebi que era o primeiro despedaçamento ali formal, sabe, não tem, não, quem tiver a oportunidade de ler, vocês vão perceber, não dá para pôr no corpo do texto, e é um embate às vezes, né, às vezes eu estou escrevendo uma coisa, eu volto e falo assim, é porque isso, por isso, sabe, às vezes eu me exalto mais na nota eu sou mais incisiva, na nota eu trago as referências bibliográficas, sabe, porque eu não queria pesar o texto com ficar citando, sabe, eu queria escrever um texto mais, mas ao mesmo tempo eu não queria, a primeira versão que eu fiz do começo, do preâmbulo, não tinha muita referência bibliográfica explícita, e aí eu passei para algumas pessoas lerem, né, e as pessoas, nossa, que testemunho bonito. Eu falei, não é um testemunho
É um debate. Então, eu tive que começar a colocar as referências. Olha, não é isso, eu estou tomando essa posição, eu falo de porque é assim, eu me apropriei da noção de lei assim. E aí, o texto ganhou uma outra forma, né? Então, assim, é um texto em que eu dei uma função à nota que não é a função que geralmente se dá, como uma explicação, um adendo, uma contextualização, uma referência, mas que não está no corpo do texto, né? Sabe quando você está corrigindo o trabalho de orientando, você fala, olha, isso aqui tem que ir para o corpo, né? Isso não pode ficar na nota. No meu texto não deu para fazer assim. O corpo e o seu subcorpo, né? Rodapé, eles têm a mesma importância e eles estão em atrito. Por isso eu não pude juntar num corpo só. Então, isso é uma coisa importante. Depois eu espalhei isso pelos textos que eu fui revisando como forma, né? Alguns textos que não tinham notas na sua versão original ganharam notas. Bom, isso é a primeira coisa que eu queria comentar. Sobre a Dora, a minha relação com Dora é uma relação antiga, porque a minha tese de doutorado se chama A Prosa de Dora, né? E é um comentário, é uma leitura de toda a obra do Merleau-Ponty a partir de um trecho do curso sobre a passividade, que era uma coisa super lateral, assim, não era uma coisa que, até hoje não é, né? Tem muitos livros que você vai ler sobre Merleau-Ponty e não fala do caso Dora, da importância que tem a leitura do caso Dora, mas para mim era muito importante, porque como o Merleau-Ponty é um pensador sobre o corpo, né? E nas primeiras obras dele, quando aparece o caso Schneider, é sempre assim, quando o corpo despedaça, você tem uma perda da capacidade simbólica, né? Você perde essa capacidade, você fica no âmbito vital da sobrevivência, né? É como se você regredisse quase a condição biológica, simplesmente biológica, as funções biológicas de sobrevivência. Então, eu já tinha analisado isso muito profundamente, muito obsessivamente, eu diria, na minha tese de doutorado, que também é uma coisa na contracorrente das leituras de Merleau-Ponty, porque as leituras de Merleau-Ponty tendem essa primeira parte da fenomenologia da percepção é diálogo com as ciências e tal, ou a fenomenologia mesmo está na terceira parte, porque ele vai discutir o tempo, a subjetividade, né, que são os grandes temas da fenomenologia. E para mim eu me inverto essa leitura. Para mim, o que importa são os casos, as análises concretas, as descrições, né, fenomenológicas. Então, lá já tinha isso, mas tinha esse limite que eu critico na minha tese de doutorado. Eu falo, como que você pega uma figura do despedaçamento e fala que ela não tem mais relação com o simbólico? Eu não aceitei essa tese do Merleau-Ponty lá, né? Pensei sobre isso. E aí, quando eu peguei tinha sido publicado recentemente o curso sobre a passividade, vi lá a Dora, e não tinha nada de regressão a um comportamento estritamente biológico, tinha toda uma reconfiguração da experiência imaginária. E, bom, então agora mudou, né? Mas isso é coisa de Merleau-Ponty, ele muda de ideia e não avisa. Como se ele não tivesse escrito 400 páginas com outra posição, né? Então, aí, eu fiz isso, né? Eu fiz essa interpretação, porque, para mim, isso é importante. Aqui tem uma outra experiência do corpo, que é a experiência de um corpo despedaçado, e que, no entanto, não é regressiva, tá? Então, é uma outra experiência, é uma experiência de epoqué, mas é uma epoqué concreta. Eu despedaço, eu suspendo o valor que guia a minha ação, que dá sentido para a minha ação. Né? É disso que ele está falando, de repente ele entende isso, né? Que o despedaçamento do corpo não é agora eu sou bicho, né? Estou dizendo isso no sentido, né? Porque tem toda uma reflexão sobre a animalidade também no último Merleau-Ponty. Mas não é uma relação biológica, nesse sentido, né? Não é simplesmente biológico. Tem algo revelador sobre a experiência simbólica, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça, eu não consegui formular tanto além disso no doutorado, mas quando eu fui trabalhar esse livro, e aí eu estava trabalhando com os corpos das mulheres, eu estava trabalhando com essas mulheres, né? Eu estava falando dessas mulheres e ouvindo a voz delas, e aí para mim ficou muito claro que esse corpo que despedaça é um corpo que está em estado de epoqué,
E, portanto, para ele, a lei, com L maiúsculo, o simbólico aparece como vazio. Não tem ninguém ocupando ali mais. Tá? É nesse momento em que a fratura aparece, a brecha aparece, né? O conflito, o dissenso aparece, o problema sobre aquela normatividade vigente aparece, é que, como correlato, a lei aparece como vazia. Tá? E é claro que isso provoca uma... E aí eu falo, nesse momento a gente tem uma outra experiência da palavra, porque aí é uma palavra sem norma fixa, né? É uma circulação. E aí tem um outro significante que eu acho que atravessa o meu livro, e tem sido muito importante no meu pensamento mais recente, que é a palavra selvagem, né? Você tem uma experiência selvagem da palavra, que é como eu me reaproprio da noção de parresia. Que não é um dizer a verdade no sentido, eu sei o que é, mas é eu vi a fratura, eu sei que o rei está nu, eu sei que o pai tem uma nota 126, não, depois você olha, que eu falo da Dora de novo, comentando aquela parte do caso que o Freud, quando ela chama o pai de impotente, né? Ela solta isso, ele fala, o pai impotente. Então, é a queda, é o pai, não é o pai morto, é o pai aparecendo como impotente. Não é que eu matei o pai e agora eu tenho a lei. Não é isso, de outro jeito que eu estou lendo isso. Não vou aqui fingir costume e dizer que eu já tenho tudo isso super condensado para mim. Mas esse esquema, essa ideia de que a abertura da brecha, ao mesmo tempo, faz o lugar da lei aparecer como vazio, ou seja, de repente eu descubro que a norma não tem nenhum fundamento, que a origem é vazia, sabe? Isso, para mim, que sou uma fenomenóloga, é muito importante, porque durante muito tempo se lê os últimos textos do Merleau-Ponty, como heideggerianos, não sei o quê. Isso coloca por terra essa leitura, porque o que tem na origem é só o vazio. Por isso, aí eu acho que tem uma coisa importante para eu comentar, nessa diferença entre a democracia antiga e a moderna. Porque a democracia, ou da epoqué antiga e moderna, acho até melhor. Porque eu recupero lá o ceticismo e a noção de epoqué. Como é que isso aparece para o cético antigo, né? O pirronismo? Assim, eu tenho duas teses contraditórias, portanto, eu estou diante de uma fratura, diante de uma contradição, e eu não tenho condições teóricas de decidir se essa ou essa prevalece. Eu não consigo resolver a contradição. Isso causa um profundo, não sei, eu não me lembro a palavra que o próprio Pirro usa, pirronismo usa para isso, mas isso é insuportável, tá? Então, o que o ceticismo criou como um mecanismo de sobrevivência intelectual? Eu suspendo o meu juízo. Eu não decido mais nem por um para o outro. Isso causa o quê? Ataraxia. Nossa, agora eu estou bem. Sair daquele estado insuportável de indecisão para dizer, eu não posso decidir. Ponto. E por quê? O que é a experiência democrática moderna de Epoqué? Estou diante de uma contradição, uma luta de classes, por exemplo, ou um conflito de gênero, né? Esse que você descreveu da Beatriz Nascimento. É uma fratura. Né? Posso dar vários encaminhamentos para isso. Mas essa Epoqué, que deixa explícita a fratura, né? Tem uma fratura aqui. Ela é concreta, não é intelectual, ela é concreta. Essa fratura, sendo concreta, ela causa angústia. Angústia. Tá? Isso eu descobri lendo o Bernard Flynn, que é um comentador maravilhoso americano do Lefort. Porque ele falou assim, não, tem um esquema real, imaginário e simbólico no Lefort, a gente precisa estudar isso, e ele vai lá e devassa esse negócio de uma maneira genial, assim, é um livro muito importante. E aí ele fala assim, essa experiência do vazio da lei é uma experiência de angústia. E porque ela é uma experiência de angústia, não é fácil permanecer em regime democrático, porque é angustiante, é você o tempo todo estar lidando com fratura, com a brecha aberta. Não é um regime do falo, é um regime da brecha aberta. E aí, essa angústia
ela vai provocar possibilidades de saída, né? E ela vai trazer consigo isso que o Lefort meio que eu acho tão interessante, ele diz assim, vai se produzir um terror, um medo, que vai sendo alimentado pela fantasia em torno desse corpo despedaçado, do que isso tem de insuportável. E aí, como eu não consigo mais suportar, porque aí eu tenho que suportar indeterminação em todos os níveis. Eu não sei mais o que é mulher, o que é homem, o que é casamento, o que é bom, o que é mal, o que é corrupção, o que não é. Eu não sei, porque isso é uma construção social dentro de um corpo político que é inevitavelmente despedaçado. É um trabalho difícil e angustiante. Então, diante dessa angústia toda, a solução mais rápida e fácil é fechar o corpo político. Me dá uma lei, né? Me dá um sentido, me diz o que é homem, o que é mulher, o que é bicho, o que é isso, o que é aquilo, porque, pronto, aí é uma tentativa de alcançar essa ataraxia, né, de acalmar, pronto, eu sei o que é. É uma angústia, é uma tentativa de resolver essa angústia do não saber mais, com certeza. Claro que aí você tem toda uma circulação do imaginário, tem na política, ninguém está sustentado, então todo o imaginário ele é móvel, né? Aí tem todo esse estudo do Maquiavel para dizer, não existe exercício do poder sem uma circulação do imaginário, mas isso não é o que interessa mais, isso tem que ser descrito e compreendido, né? O que interessa mais é que essa circulação do imaginário não apague essa fonte vazia, essa lei vazia, tá? O Flynn, de novo, faz uma imagem que eu achei, nossa, quando eu li isso, eu joguei o livro e saí cantando, porque, obrigada, você me resolveu um negócio que eu não consegui explicar de jeito nenhum. Ele fala assim, o que acontece no ancião regime? Não é só que é autoridade, papapá. O que acontece é o seguinte: você tem um eclipse entre o real, o imaginário e o simbólico. Então, o rei encarna a lei, embora a fonte da lei seja divina, mas ele encarna a lei e dá para a sociedade uma imagem que faz o quê? Diz o lugar de cada um. Olha, você nasceu no plebeu, você está aqui, os seus valores são esses, não sei o quê. Você nasceu aqui, você é assim, né? Quando a cabeça do rei cai, né? Imagens do Lefort, quando cai a cabeça do rei e o corpo despedaça, já não sei mais, né? Desfaz o eclipse. Então eu vejo a lei vazia, a circulação do imaginário e o real, que eu não posso suportar sem uma circulação do imaginário e sem uma lei que organize isso, mesmo que seja dessa forma de organização, que é a organização a partir da brecha, né? Do lugar vazio, tá? Não sei se eu te expliquei, porque é um problema muito complicado, mas eu acho que faz todo sentido para mim uma assim, porque esse negócio do dissenso, ele não é tão simples de ser tratado. E eu evitei ao máximo tratar isso de uma maneira fácil, sabe? Ou de, as mulheres falam. Não, quando as mulheres falam, putz, acontece um monte de coisa, um monte de coisa cai, quebra. Não é. Por isso que eu gosto muito do pensamento da Denise Ferreira da Silva, quando ela fala assim, gente, inclusão é uma bobagem, né? Assim, para você incluir, você tem que matar a diferença. Porque, não, você pode sentar aqui do meu lado, falar também, desde que você não fale a partir da sua diferença, né? Porque se você fala a partir da sua diferença, todo aquele espaço que estava organizado para que a voz funcionasse de determinada maneira, rui, tá? Então, a inclusão, ela é uma... E toda vez que eu falo em inclusão, o meu terceiro faz... sabe? Não é bem isso. Mas como eu mantive a forma ensaio, eu vou levando a inclusão até onde vai, até ela quebrar, até falar assim, não dá. E eu termino o livro citando a Denise Ferreira da Silva por isso mesmo, para dizer, não estou falando de inclusão, eu estou falando de uma coisa mais difícil, mais complexa, né? Que não é, e por isso que a minha visão não é simplesmente institucional, não que eu seja contra a institucionalização, não é isso, não é disso, não é isso. Eu sou, de certo modo, autonomista. Eu acho que eu tenho um traço autonomista que é difícil tirar. Mas, mesmo a minha vida intelectual é como professora de uma universidade, etc. E tal.
Mas eu não reduzo as coisas a isso. A gente faz uma lei e aí está resolvido. É importante fazer a lei. Mas é preciso entender que a lei, com L minúsculo, né? Aí estou falando das leis, das instituições e tal. Estou falando da lei simbólica, estou falando das leis. Por isso que eu separo lei e lei. Né? Elas estão no registro imaginário. Elas são uma circulação do imaginário que vai precariamente organizando a construção de certos consensos que vão durando e que é preciso, né? Essa concepção de democracia, ela tem a dimensão simbólica, a imaginária e a real, ela tem as três, né? Organizadas sem que elas, produzam um eclipse, né? Sem que se produza um eclipse. Então, tem um lugar da representação. A representação é um processo imaginário, né? Que é necessário que aconteça. Eu não sei se está com um barulho aqui enfim, tem uma construção, se tiver. Mas o que eu estava querendo dizer, que eu acho que talvez seja o ponto da brecha, né? Por exemplo, logo no Totem e Tabu, tá? Logo que o pai morre, a gente tem o espaço da brecha, né? O que eu quero dizer é que esse processo de institucionalização da lei entre o pai primevo, que é um pai tirânico, a brecha e a institucionalização da lei, esta lei, ela é uma reverberação, né, dentro dessa brecha, ela reverbera tanto da brecha quanto do pai primevo, entende? Por exemplo, que nem no Moisés, a brecha, assim, Moisés o nome Moisés, ele já é um vazio, porque, enfim, por várias razões, depois eu te conto, mas, enfim, ele já é um vazio. Vamos sair daqui desse processo de escravização, né, no Egito, e vamos para o deserto, tipo, é o espaço do vazio, né? Mas a reverberação desse ímpeto de sair todo mundo para o deserto, né, que é uma coisa assim, suspensão de tudo, a epoquê, né? E depois o que vai se instituir como lei, esse processo vazio, ele reverbera tanto da situação precedente como desse próprio líder, né, que está ocupando o lugar do vazio com alguma voz, ou o próprio povo ali que representado por esse líder, que tem alguma voz que o representa, né? Então, assim, a lei, ela não é só o simbólico, foi isso que eu quis dizer, não é só o simbólico, ela é um vestígio, ela preserva um vestígio desse vazio. Esse vazio não é qualquer vazio, ele tem um bordejamento, entendeu? Uhum. Enfim, era um pouco isso. Vou pensar, não sei, porque, assim, os processos de epoquê, eles não é que o tempo todo você está com a brecha aberta, assim, sabe? Você tem momentos parece que está tudo bem, né? As engrenagens estão funcionando, de repente, então a democracia é isso, isso que aconteceu como um grande acontecimento fundador quando o pai é morto, passa a ser o motor do regime. Isso passa a acontecer, entendeu? Por isso que quando eu falo lá do maio de 68, você tinha, do ancião regime para a democracia, você cortou a cabeça do rei. Depois você tem muitas cabeças de autoridade para constantemente decepar. Sempre que elas ameaçam tomar o poder, né? Preencher o lugar do poder. E aí eu uso toda, né? E também Maquiavel é um autor que eu estudo há muito tempo. E existe uma corrente uma republicanista de leitura do Maquiavel que tende a pensar o Maquiavel como um autor da institucionalização, né, da república, da forma da república, que essa sim vai promover liberdade. E eu leio Maquiavel, né, do ponto de vista dessa força destituinte, que é a força do desejo do povo. E o desejo do povo, como é um desejo em Maquiavel de não dominação, ele não pode, nem praticamente, nem teoricamente, ocupar o lugar do poder. Entende? Por isso ele é o que abre o vazio. Tá? Então, eu acho que eu não construí isso a partir das construções
freudianas, né? Eu construí dentro da própria filosofia política, né? E aí, quando você lê Freud, você fala, ai, coitado do Hobbes, né? Eu não consigo ler Hobbes sem que eu adoro. Primeiro que ele é muito engraçado, né? Mas segundo que eu não levo nada daquilo a sério, né, gente? Não tem como, assim. Então, assim, claro, do que você está falando, né? Não, né? O soberano, né? Quando ele fala isso, o soberano ele está percebendo que isso aí é frágil, na verdade. Né? Mas eu construí tudo isso a partir da filosofia política. Então, isso é um problema, né? Não é um problema, mas um problema no sentido bom, né? Do problemático, o lugar onde você pensa, né? Eu construí tudo isso a partir muito mais da filosofia política do que pensando a lei em termos psicanalíticos, né? E eu tenho essa relação com a psicanálise que é muito mediada pela fenomenologia, pela Gestalt e tal, então, eu não sei se consigo, mas eu acho que isso é importante, né? Essa destituição, esse poder destituinte, ele é constitutivo da democracia, né? Então, nesse sentido, não tem... não, mas aí agora a gente tem uma normalidade. É assim que eu explico essa impressão de um regime. Por isso que os conservadores não gostam dessa democracia mais selvagem, porque é um regime que não tem uma estabilidade, sabe? Ele não é, não, ele sempre está... E aí, ao invés de falar, não, é frágil, é ruim, é totalitário, não sei o quê, eu tomei uma posição de, eu vou descrever isso aqui funcionando. Não vou dizer se é bom, se é mal, se eu gosto de democracia. Isso não me interessa. É o lugar onde eu estou, que eu estou vivendo. Eu estou vivendo aqui, a passeata passando, a Dilma caindo, etc. Eu estou vendo isso. Vou descrever, eu quero entender esse processo, sabe? Mais do que ficar dentro, né, eclipsada no movimento. Né? Porque também, do ponto de vista da escrita, é isso, eu me colocar e falar, vou descrever, eu vou tentar entender o que está acontecendo aqui. Acho que é isso, não sei se já não... Gente, vocês querem abrir as questões? Alguém que tenha alguma que ressoe dessas ou outras que queiram fazer? Talvez daí a gente reúne para todo mundo poder também ir participando, não sei. O que você acha, Sil? Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Então, vou abrir para quem quiser formular questões, aberto. Pode falar impressões, qualquer coisa que eu ouça, eu me ajuda a pensar, sabe? Agora eu vou ficar com a pulga atrás da orelha com as perguntas da Alessandra, mas enfim. Porque não dá para responder tudo, né? Você fica com aquela pulga e depois... Leia. Bom dia novamente, queridas. Eu tô encantada de ouvir vocês e pedindo licença aqui para dizer alguma coisa, porque, na verdade, não li ainda o livro da Silvana, certamente vou ler, porque estou absolutamente fascinada com a discussão. Então, assim, não é exatamente uma pergunta, Silvana, é mais, assim, uma coisa sobre a qual eu queria aproveitar a oportunidade aqui para te ouvir um pouco mais, sabe? Porque, bom, eu sei do seu percurso com Dora, né? E eu imediatamente vi isso ali no título, né? Ensaio sobre o corpo despedaçado. Então, a Alessandra falando do sumário, dos ensaios, dos assuntos, e você também fazendo essa apresentação inicial, uma coisa que já me chama a atenção, assim, exatamente essa... Não estou bem encontrando as palavras, assim, eu ia dizer passagem, mas não é exatamente passagem, é talvez conexão, tecido, talvez a gente esteja se situando no mesmo lugar, enfim, uma série de questões aí, do que eu estou falando, né? Bom, a gente tem uma referência a esse corpo desejante, né? A esse corpo, eu diria, subjetivo, o corpo da histérica, né? E a gente tem a referência a esse corpo político, né, que você traz, assim, eu estou entendendo, sobretudo a partir do Lefort.
E tem dois termos aí que você menciona algumas vezes, que estão nos dois lugares, ou sei lá, se estão nos dois lugares ao mesmo tempo, ou se estão atravessando, que são os termos imaginário e simbólico, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Queria te ouvir, se possível, sobre como você olha para isso, o corpo, né? O corpo desejante, de um lado com Dora, e com seu trabalho pregresso sobre o caso Dora a partir de Merleau-Ponty, a partir da fenomenologia, e de outro lado, aí que eu não sei se é de outro lado, por isso que eu estou confusa aqui com minhas palavras, o corpo político, né? Então, a gente tem processos imaginários, processos simbólicos, quer dizer, o que te permitiu se movimentar, sabe? Entre esses eixos, se você tem uma reflexão sobre o que é ter imaginário e simbólico entre político e desejo, seria isso mais ou menos, sabe? Podemos fazer duas, Sil? O que você acha? Pode ser. Quer formular a sua, Ellen? Obrigada, Leia. Ellen, quer fazer a sua? Bom dia. Bom dia. Olha, obrigada, Silvana e GPF, para a gente começar o sábado, fim de semana, com reflexões de pensamento de mulheres. E muito legal, Silvana, saber, principalmente do teu processo, né, de fazer esse livro, como foi. Eu achei isso muito, muito bom, muito gostoso assim, de ouvir, sabe? Esse compartilhamento. E o meu comentário é mais pensando nessa interdisciplinaridade, porque eu gostei muito de ouvir as suas referências e, ao mesmo tempo, pensando que, às vezes, a gente chega nos mesmos caminhos por outras referências, sabe? E esse processo que você fala de 2013, né, da democracia, eu estava pensando que foi justamente o tema da prova que eu fiz lá para filosofia, né, que foi movimentos sociais. Eu trouxe todas as questões ligadas à tecnologia. E aí eu pensei sobre isso, assim, sabe? Não sei o que você... Mas existe um pano de fundo nesse processo de 2013 que tem tudo a ver com a presença dessas novas tecnologias na vida. E aí, enfim... E aí eu quero continuar conversando com vocês para a gente falar mais sobre esse corpo despedaçado a partir desse momento em que a vida é digitalizada, sabe? E os processos de 2013 eu vi claramente que foi uma reação do autoritarismo e do controle, né, que tem das estruturas de poder, ao poder que a internet estava dando de dar mais voz às pessoas, sabe? E as pessoas estavam conseguindo, tipo a Primavera Árabe, as pessoas estavam conseguindo se articular através da internet, né? Eu pensei, vou jogar mais essa, vou jogar mais essas questões aí dentro desse, e também, obviamente, fiquei muito, muito afim de ler esse livro e entender esse processo. Me parece, assim, muito legal, um exemplo maravilhoso, assim, de você pegar ensaios, e estou muito feliz de você compartilhar isso hoje. Obrigada. Obrigada, Ellen. Se você quer mais uma, vamos nessa rodada. Vou pedir porque eu sei que o Diogo vai para outro lugar. Então, eu vou responder enquanto está aqui quentinho na minha cabeça, para a Leia e para a Ellen. Aí a gente faz o do Diogo, pode ser? E mais alguém que quiser. Bom, Diogo, então só um instante. Então, primeiro, obrigada, Leia. Eu sou sua leitora e tenho vergonha de falar sobre imaginário simbólico na sua frente. Mas eu acho que essa pergunta traz uma coisa muito importante, assim, porque isso foi uma questão difícil para mim. Porque enquanto eu estava ali estudando a Dora, Merleau-Ponty e tal, eu não lia tantos textos políticos do Merleau-Ponty, embora eu tenha uma leitura, mas não é o centro, né? Não, nunca foi, né? Aventuras da Dialética, Humanismo e Terror,
era mais pelos textos de signos, o prefácio de signos, que é um texto importante, assim, mas a minha construção da reflexão política a partir de Merleau-Ponty não se deu aí. E depois que eu li Lefort, aí que o negócio degringolou todo. Mas eu fui ler Lefort, assim, vou lá ler Lefort, não é um autor fácil de ler, porque o livro sobre Maquiavel é um catatal de 700 páginas, que quando eu comecei a ler não tinha tradução, e aquela escrita, né, enfim, foi uma relação difícil, não foi imediata, assim, foi... E ela foi difícil também porque eu vou ler Lefort e ele começa a falar de desincorporação, lugar vazio, e ele diz, eu sou discípulo de Merleau-Ponty. Eu assim, gente, não casa. Porque o Merleau-Ponty é um filósofo do corpo, sabe? E aí, como assim? Eu sou discípulo do Merleau-Ponty, sou um filósofo da desincorporação, do vazio? Para mim, pronto, já não sei o que fazer com isso, né? Mas aí eu fui lendo e percebendo, agora que estão saindo os cursos do Merleau-Ponty que não tinham sido publicados e tal, isso comprovou muitas coisas que eu levantei como hipótese de interpretação e que agora os cursos do Merleau-Ponty comprovam, assim, essa construção dessa noção de carne, que não é, que teve essa primeira interpretação heideggeriana, que eu acho que foi nefasta, porque impediu a gente de entender o que ele realmente estava pensando, né? E nessa construção da ideia de carne, né, de expandir a noção de corpo para pensar estruturas intersubjetivas, sociais e políticas, que está na obra do Merleau-Ponty, essa noção de carne, ela começa a dar sentido para experiências não só de integração, eu construí um ego, sabe? Eu tenho uma imagem corporal que me ajuda a me localizar no mundo, sabe? Não só isso, mas os processos de desincorporação, que aí eu entendi que são processos concretos. Embora, que a escrita do Lefort leva a gente a pensar em abstrações, e na verdade ele está falando de coisas concretas. Assim, o processo de despedaçamento do corpo é um processo de desincorporação, nesse sentido de perda da imagem, ou de epoqué sobre a própria imagem corporal. Então, isso tem uma dimensão que é subjetiva, né? Que no meu trabalho, eu penso assim, nenhuma imagem cola, sabe? Toda imagem de si é titubeante, é passível de desintegração, né? Por isso que apesar de ser feminista, no meu trabalho todo atravessado, eu trouxe Luiz Gama, tem outros autores negros que são muito importantes, que atravessam o meu texto, né? Eu não falo de luta identitária nesse sentido, né? Se bem que isso é uma etiqueta que foi colocada pela oposição, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Mas eu não construí... O meu pensamento sobre o imaginário é sempre um imaginário que não cola, que é uma identidade que sempre se desfaz, tá? Isso vale para a experiência subjetiva, mas isso vale também para o próprio corpo político. E aí eu penso isso em termos maquiavelianos, porque isso é, assim, o desejo, quando a gente pensa o desejo em termos psicanalíticos, a gente tende a pensar, né, nesse movimento, se a gente pensa no inconsciente, o lugar que não tem contradição, né, em que tudo pode ser simultâneo e tal. Isso não funciona para o corpo político, porque o corpo político é concretamente contraditório. Ele está atravessado por lutas de classe, por explorações de gênero, e aí não dá, tá? Então, o corpo político, nesse sentido, ele é... E aí, claro que Maquiavel, para mim, interessa totalmente, por isso que o Lefort foi lá, bebeu no Maquiavel, é o grande autor da vida dele, né? Porque ele fala assim, o que acontece com o nascimento da modernidade? Uma cisão no do desejo no interior do corpo político. Você tem o desejo de dominação e o desejo de não ser dominado. E esses dois movimentos conformam ações coletivas diversas. E é por isso que eu falo, claro que, em termos modernos, de descrição de experiência, da nossa experiência, isso é luta de classes, isso é exploração de gênero, isso é concreto. Eu
me separo das leituras que falam, isso é um princípio, isso não tem referente sociológico e Maquiavel. Claro que tem. Ele está falando do povo, ele está falando dos Chomp, ele está falando de coisas muito concretas. Ele não está falando de princípios nesse sentido vazio, entendeu? De origem, uma origem que depois não importa muito essa configuração concreta, como se dá, tá? Então, eu acho que isso que o que aproxima o corpo individual do corpo político é essa possibilidade de desintegração, né, de desincorporação, pela perda da eficácia da imagem unitária de si mesmo. Então, é isso que aproxima os dois, que faz uma continuidade, não sei, ou uma analogia, eu gosto mais do termo analogia. No caso do corpo político, a contradição do desejo, ou a cisão do desejo é mais explícita. Tá? É mais explícita. E aí sim, eu concordo que o desejo do povo, o desejo de não dominação, ele não tem um referente sociológico fixo. Não tem. Porque o desejo de não dominação, ele aparece quando? Quando algum grupo se destaca e fala, vou tomar o poder. Aí, os que ficaram de fora vão fazer um movimento de destituição, né? De cisão do corpo, dizer, não, vocês não vão engolir o corpo todo. Tá? Então, o funcionamento, no caso do corpo político, dessa cisão do desejo, e de toda essa discussão sobre o corpo político, é diferente. Né? Por isso que, para mim, uma teoria clássica de, então, agora a gente instituiu, a gente fez o consenso, fez a Constituição, pronto, temos um corpo político. Não, é só o começo da guerra, entendeu? É só o começo da história. O Lefort vai dizer que isso é história. Isso nasceu a história, a noção de história, a experiência de história. Né? E agora, Ellen. Olha, Ellen, você sabe muito mais sobre os problemas das tecnologias do que eu, mas eu não, por isso não é uma coisa que eu me aprofundei, eu falo sobre isso, porque não tinha como não falar, né? Mas se tem algum conceito aí que eu possa jogar para ajudar a pensar isso, é um conceito que eu tirei do Mário de Andrade, vou aproveitar a brecha para soltar meu, que é o conceito de sequestro, tá? O Mário de Andrade, quando ele começou a ler Freud, né? E quase que ele estudou alemão para ler Freud, gente, olha isso, né? Eles são contemporâneos, né, numa época. Então não tinha uma difusão, a tradução ainda não tinha chegado. E aí ele leu algumas coisas também de comentário em francês, e aí ele traduz Refoulement, né? Ele está pensando, como que eu vou traduzir esse negócio aí? E ele traduz por sequestro, que eu acho genial, assim, é completamente genial. Eu sequestrei alguma coisa, sabe? Porque não é só recalquei, eu escondi, eu sequestrei, sabe? Eu mantive em cativeiro, sabe? Você percebe que põe toda uma questão da força para você manter isso longe. E eu me apropriei disso para dizer o seguinte, a gente tem vários processos de sequestro que acontecem para impedir a experiência democrática, essa experiência angustiante da qual eu falei, de abertura, de indeterminação, de fragmentação, papapá. E como é que eu interpreto os avanços, aí a gente pode chamar de fascista, totalitário, eu ainda não decidi, eu falo totalitário porque é o termo que o Lefort e a Hannah Arendt, né, cunharam para pensar essa experiência, e ele faz sentido, né? Porque é uma totalização, entendeu? Eu estou na fragmentação, eu vou lá e tento totalizar, eu tento identificar. Mas, para lidar com essa angústia, eu acho que acontecem vários processos sociais de sequestro de certas experiências. E, por exemplo, a gente vê os movimentos autoritários, fascistas, sei lá como a gente vai chamar isso, eu não decidi ainda, e eles falam em liberdade, eles gritam, eu estou sendo, a gente vive numa ditadura, né? Gritando no meio da rua, transmitido ao vivo, né?
que está acontecendo aí? Um sequestro. Eu estou sequestrando a possibilidade de realmente viver uma liberdade. Porque viver uma liberdade é viver numa angústia, não é uma coisa pacífica, sem diferença, sem atrito, sem trabalho. Entendeu? Então, eu acho que as novas tecnologias, elas, inclusive, sequestraram essa experiência do despedaçamento do corpo. Porque como é que funciona o Facebook? Com divisão, né? Você fica numa bolha porque a outra bolha é oponente. Então, ele sequestra a possibilidade de você ver a diferença, de você ver a fratura, e entender que você pensa isso, o outro pensa aquilo, e isso é um conflito, e a gente vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Não porque eu estou certo, eu tenho que matar o outro, que é a solução fascista, né? É transformar o outro no inimigo, então eu preciso matá-lo. Por isso, eu gosto do termo E eu não estou dizendo que o outro também está certo, não sei o quê, não, ele tem que, assim, é mais complicado que isso, mas o que está acontecendo aí é um sequestro da experiência do despedaçamento do corpo, né? E a gente precisa um sequestro do discurso sobre a liberdade, um sequestro da própria experiência da parresia, né? Eu falo sobre isso no livro, desses sequestros. E eu acho que houve um sequestro, está havendo um sequestro, porque tudo isso é jogo, né? Isso pode mudar, mas há um sequestro das tecnologias também, né? Eles sequestraram toda essa produção tecnológica e tomaram poder. É isso que eles fizeram, eles estão lá mandando no mundo, né? Entende? Isso são processos de sequestro, que nunca aparecem. Eu acho interessante pensar com o sequestro, que você sequestra uma potência disruptiva, toma para si, né? E substitui isso por uma outra fala, né? Que enuncia aquilo, mas aquilo está sequestrado. A enunciação daquilo não permite que aquilo seja vivido, de fato. Então, é nesses termos que eu tento contribuir um pouco para isso, porque foi muito rápido esse processo. O do Facebook foi rapidíssimo, né? Os estudos já ficaram obsoletos, porque também o Facebook virou lugar de tiozinho, fala mal de ensaio, então, assim, o negócio foi muito rápido, mas foi muito claro ali, né? Você tinha lá comunidades Orkut, que era uma coisa engraçadinha. Depois você tem o Facebook, de repente aquilo virou um lugar de cisão de construção de bolhas, né? Sequestrou-se uma verdadeira experiência. Mas eu não sei se é verdadeiro, porque eu uso verdadeiro aí muito assim analogamente. Na verdade, é uma experiência não sequestrada da fratura, sabe? Uma experiência não sequestrada disso. Não vou falar mais. Vamos passar para, senão a gente vai esgotando o tempo. Tenho 2 perguntas ainda, o Diogo e a Lívia. Vamos fazer pela ordem o Diogo e Lívia. As 2 conjuntamente, pode ser, Sil? Então. Tem uma no chat também, desculpa, só para complementar. Você vai perguntar também, né, Fre? Não, tem uma no chat, só isso, da Daniele. Ah, tá. Então eu vou ler a do chat, aproveitando. Tá, ó, da Daniele Moraes, Silvana. Bom dia a todas as pessoas presentes. Silvana, que trabalho interessante. Fiquei pensando aqui, sem contudo ter tido a oportunidade de te ler até o momento, como no processo de escrita você construiu a articulação entre a centralidade do corpo e a escrita na primeira pessoa. E bom dia a todo mundo. Silvana, eu estive no lançamento do livro, só que eu ainda não tinha lido. Aí agora eu li, então para mim está sendo um outro lançamento. E eu fiquei muito impressionado porque, assim, eu já falei isso em outra ocasião, mas eu acho que é verdade, né? Que porcaria que aconteceu tudo isso desse período, né? Foram jornadas, foi queda de Dilma, foi golpe, foi não sei o quê, foi invasão de Brasília, foi não sei. Mas que bom que você estava lá para pensar sobre isso.
E eu achei muito diferente, e assim, durante esse período, acho que várias análises surgiram, assim, análises tanto mais sérias, mas também essas análises de Facebook, de tiozinho, e todas essas análises, eu acho que tinham um ponto em comum, que era uma crítica à incapacidade do consenso, à incapacidade da estabilidade. Então, assim, as críticas à esquerda, por exemplo, eram, porque a esquerda não consegue mais atingir a maior parte da população e fazer o consenso, né? E aí o que você está trazendo, que eu achei muito radical até, assim, no bom sentido, né? Você está falando, não, mas a gente é diferente. A gente existe aqui uma fratura e, e dependendo da ocasião a gente precisa asseverar essa fratura para marcar uma posição que é nossa, né? E eu acho isso. E aí, quando eu estava lendo o texto e aí você trouxe a Beatriz, né? Eu fiquei tipo, ah, tá. Entendi tudo, né? Porque a Beatriz é também essa autora que em dado momento ela vai falar: ah, mas por que que a gente vai ficar nesse bloco monolítico que a Europa criou? Por que que a gente não pode pensar numa história do morcego? Por que que a gente não pode ser uma vampira soturna, misteriosa, sabe? E aí eu fiquei pensando muito nessa imagem que você trouxe, assim, eu acho uma imagem muito forte, muito poderosa desse corpo despedaçado, que é o corpo que entendeu que na estabilidade desse regime que está posto, ele continua fora, ele nunca está dentro, né? E aí você fala de democracia, mas também é um corpo que para citar a Denise, eu acho que, e você termina com a Denise, né? Eu acho que também é um corpo que, no fundo, está falando, não, a gente vai acelerar essa fratura porque esse mundo aí que vocês construíram é um mundo que a gente deseja destruir. Então, é um corpo que está desejando, o desejo negativo é tão forte que deseja o fim do mundo como conhecemos, para citar a Denise. Porque ele entende que a estabilidade desse regime democrático liberal, enfim, também o coloca de fora, né? E E aí você faz tudo isso a partir da filosofia política, o que eu acho surpreendente, porque os outros autores também estão pensando a partir da filosofia política, e para citar a Alessandra, eu achei que foi muito interessante quando ela trouxe, né? Esses outros autores, no fundo, eles ainda estão buscando o pai. E você, eu acho que consegue partir para outro caminho. Obrigada, Diogo. Lívia, vamos fazer mais uma, então? Sil, vai lá. Obrigada, Silvana e Alessandra, e os demais colegas pelas contribuições. Fiquei pensando várias coisas aqui, Silvana, mas quero ser bem breve, porque eu fico com a impressão de que, assim como foi 2013, né, o momento de abertura da brecha é o da possibilidade e, ao mesmo tempo, dessa angústia, e me parece que, eu lembro muitas análises do próprio Vladimir Safakli, né, tipo assim, de que a direita falava assim, mas o que vocês querem, afinal, né, tipo assim, como se tivesse que ter uma grande pauta que englobasse todo mundo, e por que não é possível esse consenso dos diversos grupos, do que seria, então, a unidade? Então, é tudo balela, né, vocês não sabem o que querem, vocês querem só quebrar coisa, essa coisa assim, né, mas, para além dessa experiência individual, né, estou lembrando do livro da Susan Faludi, o Backlash, que é da década de, acho que é de 80, né? Não, foi em 91 que foi publicado. E ela faz a análise nos Estados Unidos do efeito do discurso feminista, das reivindicações que ele faz, das conquistas, e como a estratégia do poder, principalmente midiático, vai transformando isso, e acontece esse backlash que tudo que é de ruim acaba caindo sobre a pena da reivindicação feminista, né, e que isso a gente vê aqui também, das pautas, né, assim, de classe, gênero e raça, inclusive o Trump retoma tudo isso para fortalecer a ideia do que, né, tipo assim, de novo
a grandeza, né? De novo o obelisco, tem que trazer o obelisco, assim. Então, eu fico pensando, né, que, tipo, o que que... Eu tenho uma utopia, tipo assim, gente, sabendo já desse movimento, o que que a esquerda poderia conseguir fazer para evitar essa... Eu não sei se daria para chamar aqui de sequestro nesse sentido, né? Mas que eu acho que é essa... Né, abrir uma brecha, vem a angústia, quais os discursos, quais os elementos que a esquerda pode oferecer enquanto, né, estratégia, já sabendo que esse movimento vai ter que ser aplacado, porque ninguém consegue sobreviver dentro da angústia, né? Cada um vai pegar o que está sendo ofertado de mais consistente para voltar a dar uma consistência nesse corpo que foi despedaçado, porque essa experiência ela é invivível, né? Você passa por ela, mas você quer sair logo dela. Vende a alma, mas, assim, pelo menos me deixa viver um pouquinho, né? Mas então, enfim, é um pouco isso que eu fiquei pensando, né? Assim, como sobreviver ao backlash. Como não sucumbir ao backlash, né? Até, assim, a gente sabe o risco que tem da gente se nomear feminista, por exemplo, né? Enfim. Muito obrigada. Sil. O risco da gente se nomear feminista é a gente explicitar que existe uma cisão. Esse é o risco. E o risco, veja bem, eu discordo totalmente desse negócio. A esquerda não fala mais para o povo. Para mim isso não tem nenhum sentido. Em primeiro lugar, que eu me sinto povo, entendeu? Quando eu falo da proletarização, quem está na universidade, gente, eu passei essa semana preenchendo formulário, me senti uma escrava da tecnologia, o negócio não acabava, e a minha vida depende daquilo, que se eu não preencho, é como se eu não fiz, como se eu não tivesse feito, né? Eu tenho que ir lá dizer, é o ponto, é o nosso ponto de operário, sabe? É o látis, você tem que ir lá e bater o ponto, e dizer, ó, fiz, tiquei esse negócio aqui. Então, assim, eu acho que, e eu acho que como, já respondendo a pergunta da Dani, né, como corpo e escrita se articulam aí, na medida em que eu quero articular isso melhor, porque eu acho isso importante. Sabe, quando eu sou muito sensível para o jeito como as palavras vão se arranjando, sabe? Porque eu falo, não, você está arranjando as palavras, você está perdendo o objeto, sabe? Você está perdendo a experiência. Porque quando a gente pensa assim, o que a esquerda tem a falar para o povo? A gente já escolheu o povo da esquerda, né? Percebe? O que eu não tenho nada para falar da periferia. Então quer dizer que a periferia não faz parte da esquerda, né? Como voz? Que eu estou falando? Que absurdo que eu estou falando. Assim, eu acho que quando eu falo como feminista, como uma mulher na universidade, como tendo traços minoritários que eu não sequestro, eu trago para a fala, eu me sinto, eu não sinto que eu estou falando para alguém, entendeu? Isso para mim é importante. Eu não estou falando para alguém. Olha, eu sei, e aí vou te ensinar, tá bom? Vou te ensinar o que é esquerda, o que a gente faz com a angústia. Não tem nada, eu estou angustiada, sabe? Eu estou escrevendo angustiada. Eu estou compartilhando uma angústia, não estou dando solução. Estou dizendo, está aqui, nós somos mulheres, a gente vai ser oprimida, eu não vou ser livre, eu vou ter que fazer 500 lançamentos do meu livro para alguém, para ele realmente chamar a atenção, enquanto que o meu coleguinha lança qualquer coisa, todo mundo compra, cita. Isso é uma realidade, sabe? Não é porque o meu coleguinha é mau, não sei o quê, é estrutural, não é? É estrutural, o corpo se fez assim, cindido dessa maneira, não é? Então, eu acho, Lívia, assim, tem uma inversão ideológica que acontece, né? Aqueles que enunciam uma fragmentação que é real, que é concreta, que é materialmente vivida, são acusados de causar a fragmentação. A gente não está causando nada. A fragmentação está aí. O despedaçamento está aí. Então, a gente não está despedaçando. E aí, é se desfazer de ilusões, né? É se pensar a cada passo da luta política, qual é o futuro de cada uma das ilusões que a gente sustenta. Qual é o futuro da ilusão da ideia de consenso, gente? Qual é o futuro da ideia de que a classe proletária vai se insurgir como universal? Isso é uma ilusão total, assim.
Lê Silvia Federici, ela fala como se construiu o proletariado? Com divisões. Com divisões. Então, é uma ilusão, no sentido freudiano mesmo. Sabe? Então, eu acho que se a gente se coloca nessa pergunta, o que eu tenho a dizer para o povo, o que eu faço para sair da angústia? Não, pensa na angústia, sabe? Fala a partir da sua minoridade. Né? Ninguém aqui é maior, gente, ninguém aqui é homem branco, não é, e nem vai ser, porque não é possível ser. Então, assim, eu gosto muito quando a Chantal Mouffe fala da experiência agônica da democracia, sabe? Eu gosto muito dessa formação. Aí eles entram naquela piração de populismo, que eu acho uma baboseira total. Não gosto, tá? Digo isso explicitamente porque no meu livro. Mas essa ideia de que a experiência democrática é uma experiência agônica, sabe? Que não vai fechar, você vai lidar melhor ou pior, os imaginários vão circular, a gente vai fazer alianças, que é o que a gente faz. Ou vai todo mundo se dar as mãos? Não vai acontecer. Mas isso não significa que a gente não vai ter experiências de coletividade, de alianças, né, que a gente não vai proteger aquilo que a gente, como civilização, usando todas as aspas para essa palavra, mas a gente sabe que a universidade é importante. Então, quando vão derrubar, por mais que a gente tenha diferença, a gente vai lá, se junta, fala, ninguém vai botar, não vão derrubar isso aqui, não. Não vão derrubar. Então, isso vai acontecer. Mas por que a gente acha que para acontecer isso a gente tem que sustentar esses grandes universais, sabe? E essa é a questão que eu trago. E por isso eu não vou lá, como o Diogo me perguntou, né? Não vou ficar falando, a esquerda é incapaz disso, né? Acabou a eleição, vou lá pegar o microfone, a esquerda errou isso, errou aquilo, faço a cartilha, gente, não. Sabe, eu acho que perder a eleição faz parte do jogo. Perder a eleição faz parte do jogo. Ser oposição é uma posição democrática. Ganhou aquele governo, nós vamos fazer oposição. Legal, é isso aí. Para a esquerda sobreviver, ela tem que ter cargo. É bom ganhar a eleição, é ótimo quando a gente ganha e tal, isso aqui. Mas perder a eleição não é o fim da esquerda. Não é o fim da luta política. Faz parte do jogo. E como eu não penso a partir só do institucional, da representação, de quem está no governo, não sei o quê, como eu estou pensando numa experiência democrática que começa no corpo, na palavra, na imagem que eu tenho de mim mesmo, como eu escrevo no meu livro, como eu dou uma aula, como eu faço uma conversa, né? Assim, eu vou discutir a eleição, não sei o quê, mas eu não reduzo a experiência democrática a isso, tá bom? Sobre o fim de mundo que conhecemos. Não sei se eu vou até... Porque eu acho que a experiência democrática ela é agônica. Então, não é que esse racha vai, tipo um gelo, né? Você vai lá e põe uma agulhinha, racha tudo e acaba. Esse racha é constitutivo, sabe? Ele é constitutivo. Ele ameaça o mundo que alguns querem impor, a totalidade, isso sim. Tá? Mas não é uma questão fechada para mim. E como eu sou avessa a decidir tudo, né? Vou destruir pelo fim, eu acho que isso é bom, bordão, né? Mas, teoricamente, tem que ser mais, né? E nem acho que cobram muito da Denise, de qualquer intelectual de esquerda. Então, qual é a solução? Vamos lá, gente. Qual que é a solução? Não sei o quê. E a gente tem que resistir a isso, dizer, não tenho solução. Aí você vai embora, não vai ler meu livro, né? Não vai pensar comigo mais, porque eu não tenho a solução. Acho que eu respondi aí do meu jeito, mas... Gente, mais alguma questão que vocês queiram formular, comentários? Tem uma questão nos comentários. Tem mais uma? Ah, tá. Vou ler. Eu teria uma pergunta, se houver tempo. De que modo você compreende as transformações no interior da fenomenologia de Husserl, a Merleau-Ponty até hoje, das suas maiores contribuições a respeito desse corpo despedaçado?
Você diria que algo como Maio de 68 e as produções filosóficas ulteriores deste evento tiveram uma influência decisiva nessas transformações? E a pessoa está ávida para ler o livro, é o César Prado. Obrigada, César. Obrigada, César. Eu acho que, assim, eu primeiramente, como eu falei bastante das transições, né, quando eu comecei a estudar feminismo, a primeira coisa, assim, você vai ler a Butler, ela fala assim, o corpo em Merleau-Ponty é masculino. Eu ficava meio chocada, assim, será que é? O que é? O que não é? Então, assim, a primeira coisa pareceu que eu ia ter que romper com aquilo, né? Mas depois eu fui percebendo quanto, primeiro, tem um diálogo muito forte entre o Merleau-Ponty e a Simone de Beauvoir, que não é tematizado suficientemente, mais pelo lado das pessoas que estudam Simone de Beauvoir do que quase nada pelo lado de quem estuda Merleau-Ponty. Então, assim, eles estão pensando, quando eles falam esse corpo aí, pensando esse corpo, eles estão pensando isso, né? Todas essas dificuldades. E eles eles vão abrir espaço para o que hoje se fala muito, né, nos Estados Unidos, mas também na França, que é nomeado de fenomenologia crítica, que eu acho interessante, no seu sentido mais geral, assim, que eu acho que eu, de certo modo, me incluo nisso, é tentar pensar as experiências concretas de luta identitária, entre aspas, né, a partir do arsenal teórico da fenomenologia, tá? Então, eu acho isso interessante como um movimento, eu acho que eu me coloco aí, embora não seja, não é porque, assim, eu levo muito a sério aquilo que o Merleau-Ponty fala no começo da fenomenologia da percepção, que a fenomenologia não é uma doutrina, ela é um método, mas não é um método científico, né? Não é um método científico, porque o método científico ele tem lá a sua objetividade, e o Merleau-Ponty é o crítico da ontologia do objeto, né? De achar que tudo pode ser reduzido a objeto científico. Não, não pode, né? Você tem outras formas de produzir conhecimento. Então, como a fenomenologia é, antes de tudo, um método, e um método que vai se aperfeiçoando conforme os desafios daquilo que ele quer descrever, ele não tem uma teoria fechada, né? Então, eu meio que eu transito nesse lugar aí, de fazer da fenomenologia o meu modo de descrição e eu acho que isso é muito claro na maneira reflexiva como eu trabalho os conceitos. Os meus conceitos, eles não são fechados, né? Definir o conceito é assim, eu vou forçando, eu vou vendo onde ele funciona, que significados ele pode ter, tá? Então, eu acho que nesse sentido é que a fenomenologia continuou sendo meu norte filosófico, é isso. Obrigada, Sil. Natan. Quer formular uma pergunta? Oi. Eu quero retomar primeiro agradecer e dizer que eu não li o livro da Silvana, mas me parece super interessante. Eu li um pouco Lefort e sou um leitor do Maquiavel, então tudo vai um pouco caminhando para um lugar que eu adoro. E quero retomar um ponto da Dani, a pergunta da Dani, e perguntar para a Silvana se ela faz esse movimento, que pelo menos eu entendi, que é o que o Lefort faz com Maquiavel, né? Que é de pensar o conflito e a lei. A lei, ela é... Deixa-me pensar direito. A lei, ela resolve parcialmente o conflito, mas ela se instaura no conflito, né? Ela é, como a Silvana disse, do estado da hipoqué, ela é um pouco a resolução, né, dessa angústia, mas ela não resolve totalmente a angústia, ela tem que se dar na angústia. E se a Silvana fez esse movimento com a institucionalização, ela vai fazendo, você vai falando sempre, Silvana, desse corpo, desse seu corpo, que é esse corpo que se coloca nesse conflito, né? E, ao mesmo tempo, e agora você fez um comentário de preencher os formulários, é esse corpo que
institucionalmente, que precisa se institucionalizar, mas que é dentro da institucionalização que é possível fazer também um conflito, entende? Não sei se eu consigo me expressar bem, mas a lei ela é necessária, porque a Marilena Chauí faz um comentário sobre o Lefort, e ela diz: o Lefort adora Maquiavel, faz esse duplo movimento, que é olhar para Maquiavel e olhar para as democracias modernas, porque Maquiavel nos mostra a ideia do conflito. Nas democracias modernas é onde a lei ela se faz no conflito. E é na lei, e é no conflito que os direitos e todas essas outras vozes que não estão ainda amparadas na lei, é dentro dessa lei na democracia que essas vozes dissidentes que não estão na lei podem, de fato, reclamar uma voz, entende? É dentro dessa institucionalização que é necessário para dar um certo respiro, que a gente consegue fazer também um contramovimento e um movimento contra a própria institucionalização, contra a própria lei. Eu não sei se você... Me parece que você faz esse movimento e o seu próprio corpo, a sua própria trajetória, quando você analisa, faz esse próprio movimento. Não sei, muito bonito, não sei se foi isso, se é de fato isso, mas foi isso que eu entendi, e eu queria agradecer. Não é uma pergunta, é só um comentário, talvez, ou se você quiser responder. Vou comentar rápido, porque eu acho que essa visão de um lado você tem a instituição, de outro lado você tem o conflito. Aí você tem a luta e depois você resolve na lei. Na lei com L minúsculo. Quando vocês lerem no livro, vocês vão ver que eu discuto isso. Eu acho que ela também é simplificadora do processo. Eu que sou professora da USP, todo lugar que eu chego, eu tenho que ouvir. A USP é isso, a USP é aquilo, esses professores da USP, a filosofia da USP. Aí eu tomo todo aquele massacre, né? Sobrevivo e falo, gente, eu queria falar sobre questões de gênero e raça, né? Aí parece uma louca ali, né? Que veio com o brasão da USP falando um negócio. Mas assim, e aí, você vai cavocar? Eu estou lá na Rede Não Cala, que foi citada aqui, né? Estou num monte de movimento social, estou fazendo um monte de coisa, sendo da USP. Então, assim, esse negócio de a USP, não sei o quê, o Congresso é isso. Gente, a instituição é atravessada por contradições. A instituição não é um negócio monolítico, nenhuma é. Quando você entra na instituição, a primeira coisa que você tem que entender é quais são os grupos, né? Você vai discutir uma lei, você fala, eles querem botar aquele parágrafo porque eles querem aquilo, né? E é sempre assim. É sempre assim. Então, é um pouco ilusório isso de você achar que a instituição acaba com o conflito. Ela trabalha, porque se a gente ficar em guerra, né? Aí a gente, né, cada um por si, e é isso. A gente não está falando disso. A gente está falando de um regime político. A gente está falando de construção de mediações. É disso que a gente está falando. Né? Agora, você achar que a construção de mediações é sempre acabar com o conflito, nossa, acabou, temos um consenso, viu? Alessandra e eu nunca mais vamos discordar de nada. Do que você está falando? Que ilusão boba. Né? Que a lei não guarda... Nossa, eu queria muito, mas não vou ter vida suficiente para fazer isso, infelizmente. Fazer um estudo da nossa Constituição de 88, que massacram tanto, né? Tem um monte de emenda, fica não sei o quê. Vai lá ver, aquilo foi construído pelos movimentos sociais, não sei o quê. Claro que cada um queria botar a tua linha lá, e tá certo. É uma Constituição democrática nesse sentido. Não, era melhor se tivesse só 6 anos. Por quê? Melhor para quem? Né? Que crítica literária é essa que você está fazendo com a Constituição e não entendendo o processo que está ali, tá? Então, eu acho que isso foi uma coisa que o meu trabalho foi conquistando também, aos poucos, né? Entendendo, e às vezes a gente fala, aquela instituição é isso. Não, a CAPES, bom, vai lá fazer, você vai ver que é cheio de buraco, que cada um diz uma coisa, e a vida concreta é mais rica, isso é muito merleau-pontiano. Né? Isso é muito merleau-pontiano, né? Aquilo que ele chama, que ele tira do Russell para falar de coisas concretas, né? As sínteses de transição, né? Que ele faz todo um estudo fenomenológico para falar disso. Você faz sim uma síntese ela é sempre parcial, ela é sempre, mas ela é concreta. Ela não é uma abstração, né? No sentido de que eu fiz uma síntese e abandono a realidade.
Não, era uma ciência construída na experiência. Eu acho que a instituição devia ser pensada assim também. Porque aí você vai para a instituição e mantém mantém a angústia, sabe, trabalhada, mas você mantém, sabe? A angústia não é, por definição, algo insuportável, não, eu preciso de uma identidade para conseguir sobreviver. Preciso de experiências de identidade, preciso de síntese, preciso, senão não escrevo um livro, né? Senão não vou daqui até a cozinha pegar um copo d'água, né? O meu corpo tem que ir até lá, concordar em ir até lá. Sim, mas o que é essa experiência concretamente, na sua fluidez, na sua complexidade? Tá? Eu acho que é um pouco sobre isso também que eu quis falar. E eu acho que precisa falar disso para falar de democracia, né? Gente, a gente tem esse costume de encerrar no horário para respeitar também. Muito legal essa pergunta, Natan, obrigada por fechar com isso, gostei muito, e Sil também. Gente, vou agradecer de novo a cada uma das membros aqui do GPF. Peraí, tem mais alguém que quer falar? Não? Ah, tá. Aline, Ana Minoso, queria fazer um agradecimento também a Bárbara, que entrou e depois teve que sair, Maria Letícia, a Franciele Alves, Graziela Marchetti, Jéssica, Leia, Letícia tem duas vezes aqui na lista, desculpa, Lívia, Maria e a Sil. Queria também agradecer as pessoas que ajudaram na divulgação, a Fran, né, que deu uma força bem grande nisso, e também tem uma pessoa que nos auxilia com a divulgação, que é a Mila Bono, e a Lívia, que organizou aqui a entrada, né, todo mundo que deu uma força para esse encontro acontecer. Obrigada, gente, muito obrigada, bom sábado, obrigada, Sil. Obrigada, gente, obrigada de coração, ó. Muito obrigada. O leve. Obrigada, gente.